dificuldade mais à frente, caso os resultados continuem com essa equipe suplente para você ter uma classificação? É evidente que ela pode ter uma dificuldade de classificação. Aí é o caso do clube. Vai apressar algum processo para tentar salvar essa classificação mais na frente? Ou vai tratar o Campeonato Carioca como um aquecimento para a temporada, dando mais importância às competições nobres? Eu entendo que haja algum tipo de cobrança para o time classificar. Eu não sacrificaria nenhum processo de preparação e de planejamento do que foi feito para a temporada em nome de uma classificação. Ah, tem a Copa do Brasil, que classifica pelo estadual. Assim, em tese, acho que todo mundo espera o Flamengo nas posições de Libertadores no Campeonato Brasileiro, o que resolve a questão de Copa do Brasil. Então, eu fosse um clube em que eu tivesse que eu administrasse, eu não faria não apressaria nenhum processo em função disso. A impressão de que não vai fazer, né, Alex? A impressão que passa é que o Felipe vai manter a cabeça dos jogadores focada na preparação. Isso não quer dizer que o planejamento é tanto faz o campeonato. Claro não é. É pensando num ano. Óbvio que depois, lógico que vai querer vencer. Lógico que iria ter vencido e poderia ter vencido. Para chegar nos clássicos, é provável que coloque o time principal. O Carioca, inclusive, reservou os clássicos para as rodadas, para a segunda metade dessa fase de classificação. Mas se a gente for colocar, às vezes são 2, 3 jogos de um campeonato desse, que às vezes você tira da programação para você querer, de repente, se recuperar ou fazer algo pensando muito nesse título, que são 2, 3 jogos, 1, 2 semanas, que atrapalham muito a questão do restante da temporada. Então, é importante ter a cabeça fria nesse momento e priorizar o planejamento de um ano longo para as outras competições também. Que a gente já viu, pelo menos, isso acontecer de às vezes você quer interromper algo e acabar sofrendo ali na frente. Só para lembrar, né, Mansur, Alex, amigos do Troca de Passes, para quem não está muito ligado no regulamento do Campeonato Carioca, todos os clubes se enfrentam nessa primeira fase. 11 rodadas. E 4 apenas classificam-se diretamente para as semifinais. Então, por isso que esses pontos podem, de repente, fazer alguma falta lá na frente. Alguns times podem, de repente, arrancar e mesmo com alguma recuperação, talvez essa recuperação ainda não seja suficiente para classificar. Talvez, dependendo de como vai ser o desempenho. Exato. Eu não vou estabelecer relação de causa e efeito entre as duas coisas. Agora, nos últimos 2 anos, o Botafogo não foi às semifinais. Isso. E teve grandes campanhas no Campeonato Brasileiro, né? Em 2023 teve aquele primeiro turno espetacular, depois com uma queda de produção na reta final. E no ano passado não preciso dizer o que aconteceu. Vamos falar do time principal do Flamengo, então? Porque o time principal, treinado pelo Felipe Luiz, está nos Estados Unidos, né, se preparando, vai fazer um jogo amistoso, né, como é que é o nome da... FC Series. Florida Cup, né? Exatamente. O jogo é domingo, né, contra o São Paulo. E a Duda traz detalhes pra gente direto da Flórida. Chega mais, Duda! Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa noite para todo mundo que acompanha o Troca. Estamos aqui em frente ao hotel em que o Flamengo está hospedado, mas poucos jogadores estão por aqui. Isso porque o elenco está de folga. Depois do treinamento de hoje, eles receberam folga e só vão precisar se reapresentar amanhã no horário do almoço, porque o treino é na parte da tarde. O Flamengo chegou aqui nos Estados Unidos no sábado e desde então eles estão com treinos todos os dias. Essa é a primeira vez que o elenco está tendo um tempinho para folgar. Alguns jogadores ficaram aqui em Gainesville mesmo. A gente viu, por exemplo, os uruguaios, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, chegando aqui no hotel com umas sacolinhas de compras, então foram dar uma voltinha aqui na cidade mesmo. Outros pegaram o carro, foram para a estrada, 2 horinhas até Orlando, foram turistar por lá, a cidade oferece muitas coisas, né? Então aí o elenco se dividindo, dando aquela descansada antes de continuar a pré-temporada por aqui. Mas hoje teve atividade, viu? Só que foi na parte da manhã. Eles foram para a academia e depois para o campo. A gente pôde acompanhar só o aquecimento, que hoje foi bem mais rápido do que o normal, porque está um pouco mais quente, a temperatura está um pouco mais alta, então o aquecimento foi mais rápido. Mas o que a gente viu foi que Arrascaeta e Léo Pereira não trabalharam com o grupo. Os dois ficaram na academia fazendo um trabalho individualizado para controle de carga. Depois desse aquecimento, eles foram para outro campo e aí a imprensa não teve acesso. Hoje também teve entrevista coletiva com o Alexandro e ele falou sobre vários pontos. Um deles foi sobre atuar como zagueiro, porque com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo está no mercado buscando um zagueiro. E aí o técnico Felipe Luiz conversou com o Alexandro de, em alguns momentos da temporada, usá-lo nessa posição improvisado. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Posição que eu aprendi a me se sentir à vontade. No começo foi um pouco difícil para mim, na Juventus, mas hoje
me sinto já habituado nessa posição. E obviamente que o Felipe sempre procura e gosta de jogadores que jogam além de uma posição. Já conversou comigo que possa ser que me use um pouco nessa linha de 3, ou futuramente, quem sabe, na linha de 4. Tudo depende de como vai o jogo. E eu estou à vontade nessas posições. Um dos focos do Flamengo no mercado é o Danilo, zagueiro da Juventus, que já jogou com o Alexandro por lá. Os dois são muito amigos. O Alexandro falou que eles se consideram família, conversam todos os dias. E aí a gente perguntou, e aí, já conversou então sobre o Danilo vir para o Flamengo? Ele falou que ainda não, mas que se ele vier, vai recebê-lo muito bem. Vamos ouvir. É uma pessoa que eu converso quase todos os dias, não só em questão de futebol, mas em questão de tudo. Porque, enfim, mais do que um amigo, faz parte da minha família e tudo mais. Mas mais que a gente conversa é a situação que ele está hoje na Juventus. E, enfim, ele tem que primeiramente resolver a questão dele com a Juventus. Isso que é o mais importante. E o mais importante é que ele seja feliz, independente que seja no Flamengo ou que seja em outra parte. Bom, o elenco do Flamengo então se reapresenta amanhã para o almoço. À tarde tem um treino, no sábado tem outro treino ainda aqui em Gainesville e aí eles pegam um avião até Fort Lauderdale, uma cidade que fica próxima de Miami, porque no domingo tem um amistoso contra o São Paulo pela FC Series. Depois do amistoso, os jogadores vão todos em um voo fretado até o Rio de Janeiro para aí já focar no Carioca e também na Supercopa do Brasil, que é no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo em Belém. Então é isso, pessoal, a gente segue acompanhando. Hoje esse dia mais tranquilo, mas amanhã já vai ser mais agitado por aqui. Abraço para todo mundo. Valeu, Duda. Obrigado. Bom trabalho aí nos Estados Unidos. O Flamengo segue a sua preparação. A gente ouviu o Alexandro, né? Desde categorias de base ali, depois o aparecimento dos dois juntos no Santos. Aí eles vão para a seleção sub-20 juntos. Aquela geração que de Neymar, deu à seleção uma Oscar, quantidade impressionante de jogadores. Lucas. William José está voltando para o Bahia agora. Aí eles vão para a seleção principal juntos, vão ao Porto juntos, vão à Juventus juntos e agora podem se reencontrar no Flamengo. Né? Irmãos E as carreiras sempre foram muito paralelas, né? Exatamente. Que loucura. Exatamente. Curiosidade, caso se confirme, o Alexandre falou sobre a possibilidade que o Felipe conversou com ele, dele também fazer a zaga eventualmente. O Flamengo nesse momento tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira, né? E aí vai ter o Pablo, o Cleiton, que estão nesse elenco de base, mas quem chegar. Na conversa com o GE, o Zé Boto dizia que era importante ter mais um zagueiro, que ele está em busca de mais um zagueiro, ver como vai ser essa utilização, por exemplo, do Danilo. O Danilo é o jogador que vai dar ao Felipe Luiz a possibilidade, quando ele quiser, por exemplo, jogar com um jogador que seja ponta, ele pode ter o Léo Pereira com o Léo Ortiz e o Danilo ficando um pouco mais por trás. Pode até jogar como volante, né, Mansur? Muitas vezes no início da carreira, no Santos, por exemplo, ele jogou muito como volante, né? Eu não sei se nessa fase da vida, pela dinâmica de meio campo, né, ele pode jogar às vezes de lateral e possibilitando outro de meio, mas é um cara que entende da função, por mais tempo que não faça isso. E ele e o Alexandre foram zagueiros também na Juventus, uma defesa de 3 com alas pelo lado. Né? E aí, porque também muda a maneira de você defender, se você estiver numa linha de 4, numa linha de 3, inclusive para quem defende pelo centro da zaga.